O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Bíblia tem uma avaliação muito peculiar a respeito dos bens terrenos. De um lado, proclama que eles são uma bênção de Deus e que ter abundância de bens é sinal da bênção que Deus está derramando sobre as pessoas. E baseado neste aspecto, até algumas religiões, e talvez até muitos católicos acreditam nessa coisa que se chama teologia da prosperidade, e que fé significa simplesmente acumular bens e ser abençoado por Deus significa ter cada dia mais bens terrenos. Mas esquecem-se de um aspecto. Ao lado desta proclamação de que os bens são bons, são uma bênção, a Bíblia coloca uma atenção sobre eles, chama a atenção, cuidado, porque os bens terrenos podem seduzir o coração das pessoas. Quando a pessoa faz dos bens terrenos a única causa da sua vida, quando coloca toda a segurança da sua vida na posse de bens, isso é um engano, é um desvio de finalidade, porque os bens foram criados, eles são sim uma bênção de Deus, e eles foram criados para o serviço das pessoas, para servir às pessoas e para que as pessoas com eles sirvam aos irmãos e irmãs. Quando alguém se deixa seduzir pela riqueza, e as riquezas terrenas, os bens terrenos se tornam assim a única causa da vida delas, o coração apodrece, essa pessoa até perde
a sensibilidade humana é capaz até de pisar sobre os outros, até de matar, de roubar, de fazer qualquer coisa, porque a única finalidade, ou a única coisa que lhe interessa é a posse de bens. E a Bíblia ensina, assim, a pensar nisso, ensinando a refletir sobre a vida. A vida é o principal bem que a gente tem. E se a gente não vivesse, os bens terrenos não fariam nenhum sentido e não poderiam significar nada para nós, se nós não tivéssemos em primeiro lugar a vida. A vida é dom de Deus, é o primeiro dom. E a Bíblia fala, você tem de aprender a refletir sobre a brevidade da vida. O Salmo 90, que foi o salmo de meditação que ouvimos, fala assim: Senhor, ensinai-nos a bem contar os nossos dias, para que o nosso coração aprenda a sabedoria. Os nossos dias são o homem como um sopro e os nossos dias como sombra que passam. E o livro do Eclesiastes que nós ouvimos falava assim: olha, tudo é vaidade, tudo é um vazio, é um sopro. Uma pessoa passa a vida inteira gastando as suas energias, o seu tempo para acumular riquezas e depois deixa tudo aí e nem sabe quem é que vai ficar com eles. E às vezes até bota fora tudo que ele sofreu e com inteligência gastou tanto tempo para adquirir. E o Salmo 48, 49, conforme a tradução da Bíblia, diz assim: olha, não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta as riquezas de sua casa, porque ao morrer não levará nada consigo. Os seus bens, a sua fortuna, não descerão com ele na sepultura. E nós, em bom brasileiro, falamos, né? Caixão não tem gaveta. Então a Bíblia nos ensina a refletir, né, sobre os bens, os sentidos bem, ensinando-nos a refletir sobre a brevidade da nossa vida. Não é para nos colocar na depressão e saber que somos finitos, mas para que nós tenhamos um senso de realidade, né? A nossa vida é breve. Por mais que vivamos, não vamos passar muito dos 100, né? E às vezes a gente vive assim, com tanta irresponsabilidade, com tanta ilusão, como se nós fôssemos viver 300, 400 anos. E a vida passa muito rápida, né? E aquilo que nós ouvimos o Eclesiastes falar, né? Vaidade das vaidades, né? Uma tradução possível, né, que é correta, sopro dos sopros. Tudo é um sopro, né? Isto é, a vida do ser humano é fugaz, é como um sopro, passa muito rápido. E é por isso que nós temos de pensar, né, sobre o sentido dos bens, né? Pensar sobre a brevidade da nossa vida é sinal de sabedoria e faz a gente saber usar os bens para aquilo que realmente vale a pena, para colocá-los a serviço, né, nosso, da família, dos irmãos, e aprendermos a servir, né, com a nossa própria vida e com aquilo que possuímos. E Jesus, no Evangelho, quando uma pessoa lá se aproxima dele e diz assim: Senhor, diga ao meu irmão que reparta a herança comigo. Essa cena a gente já ouviu muitas vezes, né? Tantas vezes a gente já presenciou, às vezes na própria família, desentendimentos por causa da repartição da herança. E Jesus lhe diz assim: rapaz, pense no sentido da vida e da riqueza e entre em acordo com o seu irmão. Não é na abundância de bens que está a segurança da vida de uma pessoa. Ele diz: e olha, vou lhes contar.
Um fazendeiro teve uma colheita abundante num determinado ano e pensava assim: o que eu vou fazer? Os meus celeiros são muito pequenos para guardar tudo que a minha fazenda produziu. Ah, já sei. Vou construir celeiros muito maiores, vou pôr toda a produção lá dentro, todos os meus bens, e vou deitar de papo para o ar e dizer: oh, agora sim eu posso gozar a vida. Não tenho mais que me preocupar com nada, não? Posso gozar a vida sem trabalhar. Olha, nesta mesma noite tu morrerás. E o que você produziu, a sua riqueza vai ficar para quem? É o ensinamento da Bíblia. A vida é fugaz e a segurança nossa, a felicidade nossa, a realização nossa não está na abundância de bens, na abundância de posses. Certamente precisamos, dos bens terrenos, precisamos dos bens, eles são sim uma bênção de Deus, mas eles não podem preencher o nosso coração. O nosso coração só pode ser preenchido pela presença de Deus mesmo. Os bens, como também a nossa vida, têm de ser usados para devolvê-los a Deus em forma de serviço, em forma de prática de amor, e de doação aos irmãos e irmãs. Assim, de fato, a nossa vida e o que possuímos alcança a sua finalidade plena. É isso que o Evangelho hoje nos ensina, com tanta sabedoria, com tanta unção. Saibamos, a nossa vida é muito breve. Isso não é para colocar a gente num estado de tristeza, de ansiedade, mas para termos muito senso de realidade, de responsabilidade. A vida é um dom, esse tempo que eu tenho agora é um dom precioso e tenho de usar isso para o bem, para o serviço dos irmãos e irmãs. E aquilo que temos também tem de ser usado para o serviço, para a doação. E nesse mês de julho nós refletimos em todas as missas sobre o dízimo, Já faz 9 anos que é tradição dessa comunidade conscientizar sobre o dízimo durante o mês de julho. E o dízimo é justamente isso, é uma contribuição, uma parte de nossos bens que nós oferecemos à comunidade para o serviço da evangelização, para a manutenção da igreja, para a prática da caridade. É uma maneira de colocar um pouco daquilo que temos a serviço, para que assim nós de fato sirvamos com a nossa vida e com o que temos, e assim nós possamos atingir a finalidade da nossa própria vida e o verdadeiro uso dos bens. Um agradecimento muito especial, porque nessa comunidade muitas pessoas já colaboram com o dízimo, dão aquela contribuição fixa mensal, para que de fato a comunidade possa se manter, e possa levar adiante as suas iniciativas. Oxalá mais pessoas possam também realizar a sua contribuição mensal fixa, e assim nós de fato usarmos o que temos para o serviço dos irmãos e irmãs, assim numa experiência de espiritualidade, na comunidade. Creio em Deus Pai,